Oi gente, aqui é a Helena da Mar de Maria Maker. Eu tô de volta aqui no canal da Fiorecer e dessa vez eu vou ensinar para vocês como fazer uma bolsa de praia com fundo de cesta de palha. Vamos para a lista de materiais. Para fazer a bolsa eu vou utilizar o fio Lotus. Ele é um fio 100% poliéster. E eu escolhi essa cor que se chama palha e é um lançamento da Fiorecer. Para fazer essa bolsa com cesta de palha, eu escolhi uma cesta que é bem fácil de encontrar no mercado. É uma cesta artesanal de palha de Taboa. Vocês podem encontrar no Mercado Livre ou na Shopee. Essa cesta que eu escolhi tem 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura e aproximadamente 9 centímetros de altura. Uma agulha 3 milímetros, uma agulha 5 milímetros, uma tesourinha, uma etiquetinha de couro como essa e um fio um pouquinho mais grossinho para costurar a etiqueta. Vamos precisar também de 9 marcadores. Vocês podem usar cadeadinhos como esses ou até mesmo um pedacinho de fio para marcar as carreiras e os buraquinhos onde iremos inserir a alça. E uma agulha de tapeceiro. Se vocês não tiverem, dá para fazer também com a própria agulha de crochê. Vamos iniciar usando a agulha 3 milímetros para inserir os pontos da primeira carreira na cesta de palha. Notem que aqui na parte de trás da cestinha, ó, tem várias argolinhas de palha. Então, vai ser exatamente aqui que a gente vai inserir os nossos pontos. A minha cestinha já tá com essas argolinhas um pouquinho mais esgaçadas, porque eu já fiz vários protótipos até chegar no projeto final, né? Então, já desmanchei várias vezes, já inseri muito aqui essa agulha. Se vocês quiserem, eu indico que antes de iniciar a primeira carreira, vocês façam assim em toda a volta, ó, afastando aqui essa primeira argolinha para que possa passar o fio. Essa cestinha provavelmente teve uma camadinha fina de verniz, então a palha já é bem enrijecida e o verniz acabou enrijecendo um pouquinho mais. Então, é bom, ó, vejam que a minha agulha agora tá entrando super bem. Da primeira vez que eu fiz, eu nem fiz esse processo de afastar ela aqui. Fui na cara e na coragem mesmo, foi um pouquinho mais durinho, mas deu certo. Então, agora vamos iniciar a colocação dos pontos, ó. Eu insiro a minha agulha de cima para baixo, deixo um rabinho de fio aqui sobrando e puxo o meu primeiro ponto. Ó, puxo uma argolinha um pouquinho mais larga que a minha agulha, porque depois nós vamos trocar para a agulha de número 5. Então, virei aqui o meu trabalho e vamos fechar o nosso primeiro ponto baixo. Agora, dentro do mesmo buraquinho, nós vamos fazer novamente um ponto baixo, fazendo o primeiro aumento. Ó, inseri a agulha, puxei e faço o meu segundo ponto baixo. Temos aqui, então, um aumento. Eu já vou escondendo esse fiozinho que ficou aqui, ó. Então, vamos seguir. Novamente, vou mostrar para vocês aqui, ó, pela parte de dentro, insiro, esse é o fiozinho que eu vou esconder e esse é o fiozinho que eu vou puxar. Puxei, dei uma largadinha, fiz o meu terceiro ponto. E novamente, faremos um aumento, outro ponto dentro dessa mesma argolinha de palha. E nós vamos repetir esse processo ao redor de todinha a cesta. Serão 2 pontos dentro de cada argolinha de base. Insiro a agulha, puxo, dou uma largadinha e fecho meu ponto. Insiro a agulha, dou uma largadinha e fecho meu ponto. Eu tô mostrando a parte interna para vocês, fica um pouquinho mais difícil para mim para inserir os pontos. Ó, como é que tá ficando a parte de trás. Mas para vocês fica melhor de visualizar. Depois, quando vocês forem pegando a manha, até o fim da carreira, vocês já vão estar fazendo assim, né? Olhando por cima aqui, ó.
Fiz o primeiro ponto do aumento e vou fazer aqui no mesmo buraquinho o segundo ponto. Tomem cuidado para a agulha de vocês não rasgar essa argolinha aqui. Ela tem que entrar por trás dela. Ela não pode entrar no meio, porque senão ela vai acabar rasgando a palha. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que a palha fique bem forte. Então, opa, meu fio veio pro lado errado. Vou inserir aqui novamente e fazer mais um aumento. Então, essa primeira carreira vai ser só de aumentos. 2 pontos dentro do ponto de base. Ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas vocês vão ver que essa receita é super fácil e super gostosa depois que passa essa primeira parte. Dois no mesmo, aqui novamente. E o segundo no mesmo. Ó, e vai ficando assim, ó, gente. Nessa primeira carreira fica bem delicadinha, a gente enxerga só a ponta dos pontinhos mesmo, ó, por fora. E aqui assim, por dentro. Então, eu vou seguir fazendo e volto com vocês quando já tiver colocado todos os pontos de base. Pronto, terminei de inserir os pontos na cestinha de palha. Ó, eles ficaram assim. Notem que não dá para enxergar quase, ó, fica um acabamento bem delicadinho, fica só a pontinha do ponto saindo para fora. E ele fica realmente um pouquinho mais para dentro, assim, parece que tá apertado, mas é porque a gente inseriu na parte interna da cesta, né? Então, ele fica com essa aparência de que tá um pouquinho mais para dentro. Agora, conforme a gente for fazendo, vocês vão ver como ele vai aumentar e sair um pouquinho para fora. Agora, vamos pegar, então, a nossa agulha 5 milímetros. Ó, eu vou inserir aqui no meu último ponto. Agora, vamos fechar essa nossa primeira carreira de base. Cuidado para inserir a agulha exatamente no primeiro ponto da carreira, ó. Notem que aquele primeiro aumento fica um pouquinho apertadinho e não dá para enxergar muito bem qual é o primeiro ponto, ó. Então, vejam bem pela argolinha de cima ali. Eu vou inserir a minha agulha aqui e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu dou uma largadinha nessa argola, insiro a minha agulha no próximo ponto de trás para frente e puxo essa argolinha lá para trás. A partir daqui, iremos fazer meio ponto alto sobre cada ponto de base. Então, o primeiro ponto vai ser uma simulação de meio ponto alto. Eu vou inserir a agulha, puxar uma laçada e fechar o meu primeiro meio ponto alto. O próximo ponto, eu dou uma laçada, insiro a agulha e fecho o meu segundo meio ponto alto. Ó, reparem como aquela simulação fica bem igualzinha ao meio ponto alto. O próximo ponto, novamente. E vamos repetir isso ao redor de toda a carreira, ponto sobre ponto. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, terminei aqui a minha primeira carreira de subida em meio ponto alto, ó, ficou assim. Eu fiz o total de 84 pontos, que foi o número de pontos que deu ali na base, né? Olha só como fica linda já a mistura da textura do crochê com a palha. Eu gosto nessa carreira aqui, principalmente, de dar uma massageada nela, ó, dar uma abridinha nos pontos. A gente dá uma esticadinha. E a partir daqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou pegar um marcador como esse, ó, mas se vocês preferirem, podem colocar também um pedacinho de fio ou qualquer coisa ali que identifique, né, as carreiras. Vou colocar aqui, ó, no último ponto dessa carreira.
E a partir daqui, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Deixo bem juntinho o ponto, esse aqui é bom que fique bem apertadinho, porque a gente vai subir uma carreira. E não vamos fechar essa carreira, vamos começar a trabalhar em espiral, fazendo toda a volta e mudando o marcador de lugar a cada carreira. Então aqui, eu dou uma laçada e vou inserir a minha agulha, ao invés de inserir dentro do ponto, eu vou inserir nessa argolinha de trás aqui, ó. Bem nessa argolinha, ó. Sempre trabalhar nessa argolinha de trás. Então, dou a laçada, insiro a agulha na argolinha de trás, puxo pra frente e fecho o meu primeiro meio ponto alto da segunda carreira de subida. Vai ficar assim. E agora, vamos seguir trabalhando assim ao redor de toda a carreira, ponto sobre ponto, sempre pegando na argolinha de trás. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou essa segunda carreira. Pronto, terminei aqui a minha segunda carreira de subida. Ó, vou virar aqui para vocês verem como tá ficando. Fica com esse detalhezinho aqui que eu acho super charmoso, ó, da argolinha de trás que a gente pegou. E agora vamos dar seguimento fazendo o seguinte, ó. Eu vou tirar o meu marcador daqui e puxar ele pra cima. Ó, viram que o último ponto aqui, ó, pra completar os 84 pontos, eu peguei bem onde tava o marcador. Agora eu puxo o marcador pra cima. E vamos para a próxima carreira, repetindo a mesma coisa. Ponto sobre ponto, sempre pegando na argolinha de trás. Nós vamos repetir isso por mais 8 carreiras. Teremos um total de 10 carreiras de subida em meio ponto alto, sem contar aquela primeira carreirinha que a gente fez lá na base da cesta. Então, são 10 carreiras de subida em meio ponto alto, pegando só a argolinha de trás. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, cheguei aqui ao fim da minha 10ª carreira, ó. E agora, faltando 2 pontinhos para finalizar, a gente vai fazer o seguinte, ó. Ao invés de fazer 2 meios pontos altos, nós vamos fazer aqui um ponto baixo no penúltimo ponto e um ponto baixíssimo nesse último ponto aqui, ó, para ele ir deixando retinho aqui, ó, essa parte. Agora aqui, essa pontinha, ó, a gente vai cortar. Agora, essa pontinha que sobrou, a gente vai cortar. Vou queimar ela novamente. E vamos fazer um fechamento invisível aqui, ó, por cima dessa próxima correntinha. Da seguinte forma. Eu insiro a minha agulha na... Ó, essa daqui é que nós vamos simular, então eu insiro na próxima. Puxo pro lado de cá. E agora, ó, tá vendo que toda a correntinha sai por baixo do ponto? Tá vendo que toda a correntinha sai por baixo do ponto? Então, a gente vai fazer essa mesma simulação. A argolinha de cima tá saindo por baixo daqui e entrando aqui dentro. A argolinha de baixo também precisa entrar ali dentro. Então, eu insiro a minha agulha, ó, aqui assim por baixo. E puxo essa argolinha lá pra dentro. E simulei aqui, ó, o meu pontinho. Fechei a carreira. Aqui ficou sem marca nenhuma. Agora faremos a próxima carreira, onde colocaremos as marcações para que possamos fazer os furinhos onde será inserida a alça.
Finalizei aqui a minha marcação e a contagem ficou a seguinte. Na parte da frente e de trás, eu deixei o intervalo entre os marcadores de 11 pontos. Então, coloquei o marcador, onde vai ser o meu buraquinho, e contei, depois dele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Coloquei mais um marcador. Então, esse ponto aqui, eu pulei na contagem. No próximo, eu coloquei 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei o marcador no ponto que eu vou pular. Nesse intervalo aqui da lateral, coloquei também 9 pontos. Nesse intervalo aqui também 9 pontos. Aqui 11, 9, 9, 9. Então, ficou assim, frente e trás com 11 pontos. E aqui, um espaço de 9 pontos entre cada lateralzinha dessas aqui. Isso porque eu tinha 84 pontos. Aí vocês vão ter que fazer o cálculo aí conforme o número de pontos que vocês tiverem. Não se esqueçam de excluir 8 pontos para fazer a divisão, porque esses 8 pontos nós vamos pular. Então agora, vamos começar a subir essa carreira. Vamos lá então, nós vamos iniciar essa carreira da seguinte forma. Eu dou uma laçadinha aqui, deixa eu puxar esse fiozinho aqui lá para trás. Eu vou dar uma laçadinha aqui, inserir a agulha aqui na parte de trás do meu pontinho e puxar uma laçadinha lá por dentro, ó, para simular o meu primeiro meio ponto alto. E aí, eu fecho ele aqui com mais uma laçadinha. Pronto. Agora, vamos seguir fazendo, esses aqui eu já vou escondendo, e vamos seguir fazendo os nossos meios pontos altos. Só com a laçadinha de trás. Fiz mais um. Fiz mais outro. Opa. E fiz outro. Quando eu chegar no marcador, finalizar esse aqui, e agora aqui, ó, chegando no marcador, nós vamos fazer o seguinte, esses aqui depois a gente esconde. Eu vou dar uma laçadinha aqui, bem frouxinha. Ó, vou até fazer de novo mais frouxinha. Eu vou afrouxar um pouquinho esse aqui e vou dar uma laçadinha também bem frouxinha, sem apertar. E vou pular esse ponto de base aqui, onde está o marcador. Então, eu já faço o meu próximo meio ponto alto no próximo ponto. E assim faremos por toda a volta. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Faço aqui os meus 9 pontos da lateral. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei no marcador, dou uma largadinha e puxo uma correntinha para pular esse ponto de base. Passo para o próximo. E assim na volta de toda essa carreira. Depois disso, nós vamos fazer mais 2 carreiras de subida e eu volto para arrematar com vocês. Feito, terminei aqui as minhas 2 últimas carreiras de subida. E agora, vamos fazer um acabamentinho aqui em pontos baixíssimos ao redor de toda essa última carreira. Então, eu fecho aqui a minha carreira e faço os pontos baixíssimos. Vou puxar aqui um pouquinho o fio e vamos lá. Vou fazer toda essa volta e retorno com vocês para fazermos a correntinha que vai fechar a nossa bolsa. Ó, agora eu vou ensinar vocês a fazer a cordinha que vai fechar a nossa bolsa. Então, eu faço um anel mágico e fecho aqui o meu pontinho com um nozinho. Aí, eu vou fazer 1, 2,
3 correntinhas. Na minha segunda correntinha, eu insiro a agulha e puxo uma laçadinha. Na minha última correntinha, eu insiro a agulha e puxo outra laçadinha, ó. Fiquei aqui com 3 argolinhas na agulha. Agora eu vou soltar 2 argolinhas, seguro, pressiono elas bem aqui com o dedo e vou fazer um pontinho aqui na primeira argolinha. Agora eu insiro a agulha na outra argolinha e faço ela também. Insiro a agulha na última argolinha e faço ela também. Voltei até 3. Repito novamente, solto as 2 argolinhas, fiquei com uma argolinha, faço um pontinho nela. Voltei para essa argolinha, faço um pontinho nela também. Voltei para outra argolinha, opa, e faço um último pontinho nela aqui. Repito novamente, solta as 2 argolinhas, puxa uma, retorna para essa, puxa ela e retorna aqui para a última. Essa daqui agora se apertou e faço ela também. 3 argolinhas, solto 2, faço uma, retorno para essa, faço ela e retorno aqui para a última e faço ela também. E nós vamos repetir isso por toda a extensão, ó. Notem que ele fica assim, ó, como um rabinho de rato. Ele vai se fechando aqui, ó, aqui é a parte de trás, né? Mas ele vai, conforme a gente for fazendo, ele vai se fechando e vai ficar um cordãozinho mesmo. Eu vou fazer aproximadamente 1,20 m dessa cordinha, porque eu gosto da bolsa um pouquinho mais compridinha. Mas para quem prefere mais curta, é só fazer a cordinha um pouquinho menor. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fechar esses 3 pontinhos aqui. Eu vou deixar um fio mais ou menos do tamanho do próprio cordão aqui. Vou queimar a pontinha. Queimei a pontinha. Agora eu passo aqui por dentro e deixo esse fio esperando para depois a gente costurar as 2 pontas. Esse fiozinho aqui eu vou arrematar aqui por dentro. Insiro a agulha aqui e vou passando por dentro de todinho ali o quadradinho, que ele fica tipo um quadradinho, né? E puxo aqui por dentro. Vou esconder essa pontinha por todo o cordãozinho aqui. É muito gostoso de trabalhar esse fio, é muito macio, ó. Até para fazer os acabamentos, a agulha desliza nele. Não precisa esconder por uma extensão muito longa. Assim já tá bom. Puxo um pouquinho pra fora, corto, queimo e aí estico. Já dá pra dar uma apertadinha assim, que aí a pontinha queimada já gruda lá dentro, ó. Ficou perfeito. Agora vamos então inserir o cordão na bolsa. Eu vou arrumar a câmera aqui e volto pra mostrar pra vocês. Primeiro eu vou queimar essa pontinha aqui. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar minha bolsa da maneira que ela tem que ficar. Então aqui eu dobro assim e aqui eu dobro assim, ó. Eu já deixei os marcadores para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, essa lateral aqui, ó, eu vou abrir, vou mostrar para vocês aqui os 2 buraquinhos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir o meu dedo neste buraquinho aqui
e vou passar ele por todos os buraquinhos. Então, ó, passei aqui, agora eu vou passar nesse aqui e vou sair lá no último, ó, tá vendo? Então, é exatamente esse caminho que o fio vai fazer pra gente puxar ele aqui pra frente. Então, onde tá o meu dedo, eu vou inserir a agulha, ó, vou com a agulha bem grudadinha no dedo, que ela sai lá do outro lado, e vou puxar a cordinha por dentro de todos esses buraquinhos. Ó, puxei a minha cordinha pra cá. Olha só como ele vem fácil, de tão macio que o fio é, ó. Puxo, puxo, puxo. Mais ou menos deixo um tamanho até um pouco menor. Mais ou menos que vai ser a altura da minha alça aqui. E agora, eu vou fazer o sentido inverso, né? Agora eu nem vou botar o dedo, ó, já vou botar direto a agulha. Cuidado para entrar bem nos buraquinhos onde estão os marcadores. Sair com a agulha aqui desse lado e vou puxar pro lado de lá. Pronto. Ó, agora vamos medir aqui. Vou puxar mais um pouquinho aqui. E vamos costurar essa pontinha aqui. Olha só como fica fácil de abrir e fechar. E o tamanhão que ficou essa bolsa. Fecha aqui e fecha aqui. Agora eu vou ensinar vocês a costurar essa pontinha aqui. Eu inseri o meu fio aqui na minha agulha de tapeceiro e agora eu vou dar uma dica para vocês para facilitar aqui a visualização dos pontos. Lembram que a gente tinha 3 pontos, né? 3 pontinhos em Vzinho. Então, a gente precisa identificar direitinho quem são esses 3 pontinhos, ó. Para isso, eu vou utilizar um marcador. Então, aqui, ó, eu vou marcar um pontinho aqui com o meu marcador. Vou procurar o meu próximo pontinho, ó, que tá aqui. Que como a gente costurou aqueles 3 últimos, fica um pouquinho mais difícil mesmo, principalmente nessa pontinha de visualizar. Aqui tá o meu próximo. E agora, aqui para esse lado, o terceiro deveria ser isso aqui, ó. É só seguir aqui, ó, da onde tem um saindo de dentro dele, outro é esse aqui, então. Então, isso aqui são os meus 3 pontinhos desse lado do cordão. E são eles que eu tenho que costurar. Agora, eu já marquei aqui os meus 3 pontinhos do outro lado do cordão, ó. 1, 2, 3. E vamos iniciar a costura. Eu pego a agulha e vou inserir da direita para a esquerda, nesse sentido. Puxo o fio. E agora, eu tenho que juntar com algum desses pontinhos aqui, ó. Tá vendo aqui como eu marquei? Já tá mais fácil de visualizar. Agora, eu vou inserir a minha agulha no outro sentido, da esquerda para a direita. E vou puxar. Pronto, já fiz aqui a primeira junção deste ponto com este. Agora, eu viro e vou procurar o meu próximo ponto, que tá aqui. Eu vou inserir da direita para a esquerda. Vou puxar. Agora, eu vou procurar aqui o ponto correspondente na parte de baixo, que tá aqui. Opa, vou botar o foco aqui melhor. E aí, na parte de baixo, sempre insiro no sentido inverso, da esquerda para a direita. Cuidado para não pegar o marcadorzinho aqui, que a ideia é que ele ajude e não atrapalhe. Puxei aqui. Agora, vamos pro último ponto, que tá um pouquinho mais em cima aqui. Insiro da direita para a esquerda. E o último ponto de baixo, que era aquele que estava meio estranhinho aqui, eu insiro da esquerda para a direita. E pronto. Já fechei aqui 3 vezes a minha correntinha.
Tá meio feio de visualizar assim, mas é isso mesmo. Agora eu vou dar um nozinho aqui e esconder esse fio. Se vocês não tiverem agulha de tapeceiro, dá pra fazer esse mesmo esquema com a própria agulha de crochê. Dá uma apertadinha, quiser dar mais um nozinho, e aí eu vou esconder esse fio aqui por dentro mesmo. Deixar bem mínimo aqui para não furar o fio, e vou escondendo ele por dentro do próprio cordãozinho. Ó, pronto. Escondi ele aqui dentro do próprio cordãozinho. Agora eu vou tirar os marcadores e mostrar para vocês como ficou. A gente dá uma esticadinha aqui melhor. Ó. E ficou assim a minha junção. Ainda tá um pouquinho emboladinha, ó. Mas a ideia é que fique a continuação dos fios. Agora eu vou costurar a etiquetinha da minha marca. Eu uso um fiozinho desses, ó, de crochê bem mais fininho. E eu vou colocar ela bem na altura da alça. Então, eu centralizo mais ou menos aqui, ó, vou contar, vou deixar 2 pontinhos de fora para cada lado. Insiro a agulha aqui. Eu gosto de usar esse fiozinho mais grosso, porque aí eu dou só uma voltinha mesmo. Vê para pegar no de baixo da mesma carreira. E aqui por trás, faço o arremate. Opa, deve ter dado um nozinho já ali. Vou passar mais uma vez aqui. Aqui, agora coloco pra dentro. E corto aqui essa pontinha. Vou fazer a mesma coisa do outro ladinho da etiqueta e volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, etiqueta costurada e assim ficou a nossa bolsinha. Agora eu vou fazer umas imagens dela na praia para mostrar para vocês que climinha legal essa bolsa de palha na areia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e curtam muita praia com essa bolsinha de palha e crochê. Muito obrigada para quem assistiu até o final e não esqueçam de dar um like nesse vídeo e botar para seguir o canal da Fiorecer e da Mar de Maria Maker aqui no YouTube e lá no Instagram. Valeu e até a próxima!